Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma atividade doutrinária da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Estamos, a partir de hoje, no formato híbrido, com presenças físicas em nossa sede e virtualmente através dessa plataforma. Nosso trabalho de hoje será uma exposição doutrinária dialogada. Os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, vão preparando para que no final possamos, na prece de encerramento, pedir aos benfeitores para magnetizar essas águas. Sejam todos bem-vindos. Já vamos dar início exatamente dentro de 1 minuto. Enquanto aguardamos esse minuto, vou fazer aqui uma leitura para que nos preparemos para esse encontro fraternal. É do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mandamento maior. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Muito bem, chegou na nossa hora, vamos à nossa prece. Prece essa que convido todos a acompanhar, a fim de prepararmos-nos para o nosso evento. Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome. Buscamos no teu exemplo e nas tuas lições pautar a nossa vida. O que nem sempre conseguimos. Geralmente temos um senão aqui ou ali. Mas venho te pedir nesta hora, para que tenhamos o nosso coração asserenado, o perdão. Fazendo votos de que iremos nos vigiar um pouco mais, a fim de não cair nas mesmas tentações e cometer os mesmos equívocos. Assim, nas tuas bênçãos e sob o influxo amoroso dos benfeitores que nos assistem, quer aqui na nossa casa, quer no lar onde cada um esteja nesse instante, damos início à atividade de hoje. Que assim seja. Do que precisa o espírito para ser salvo? Essa é a grande pergunta de hoje. Ela está baseada no capítulo 15, nos itens 1 a 3. Esse capítulo 15 tem esse título, que eu acabei de mencionar e acabei de ler um trecho dele: fora da caridade não há salvação. E o que seria então necessário para que nós venhamos a ganhar a salvação? Será que temos que doar ouro? Coisas materiais? O que deveremos fazer para merecer o cuidado da própria lei de Deus? Porque ninguém nos salvará, a não ser nós mesmos nos salvaremos cumprindo a lei. Aguardo aqui uma pergunta, uma colocação. Boa noite a todos, bem-vindos. Então vamos lá. Vamos a um pequeno trecho do Evangelho, mais ainda, um pequeno trecho para que nós
venhamos a nos inspirar e nos encorajar a participar do nosso encontro. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, diz mais, em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Michele Hilbert. O espírito só evolui quando reconhece suas dificuldades e trabalha para a sua melhora. O exercício do amor e da caridade é o único caminho. Olha que comentário da Michele. O exercício do amor e da caridade é o único caminho. É isso que precisamos para ser salvos? Amar e fazer caridade? A caridade é a ação do amor com relação ao nosso próximo. E com relação a nós próprios, o que deveríamos fazer para sermos salvos? Jane Macedo, penso que um caminho é tratarmos o outro da forma como gostaríamos que nos tratasse. Essa é a regra áurea que Jesus nos ensinou. Faça ao teu próximo o que gostaria de receber dele. Também, esse caminho nos leva a esta salvação. E o que mais? Será possível, vou fazer outra pergunta agora, será possível fazer caridade em sendo egoísta? O egoísta consegue fazer caridade? Quem pode me responder? Silêncio geral. O Luiz que está aqui presente, vem falar aqui mais perto do nosso microfone. Na verdade, para exercitar a caridade, é preciso olhar o próximo. Quando nós olhamos só para nós, esse é um estado de egoísmo, nós não estamos olhando para o próximo. Fica inviável exercitar a caridade. Então, primeiro nós temos que nos desfazer dessa imperfeição, né, que trazemos de reinos inferiores, e então fazer o contrário, pensar no próximo, que é tudo que o Mestre Jesus nos recomenda fazer, né? O segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus, o segundo amar o próximo como se fosse a nós mesmos. É isso aí. Então o que o Luiz está dizendo, enquanto nós estivermos na zona e nas vibrações do egoísmo, pouco ou quase nada poderemos fazer de caridade. A Jane colocou para nós, o egoísmo e caridade são incompatíveis. Exatamente. E a Débora? A caridade a nós mesmos está nos aperfeiçoamentos no bem e em nos perdoar, escutar o próximo, um bom dia, um copo de água, um acolhimento. Tudo isto, naturalmente, que nos leva a olhar o próximo com outros olhares, né? E não só a nós mesmos. Outra contribuição da Michele, mesmo o egoísta, em algum momento, exercita a caridade. Ninguém é totalmente egoísta. Concordamos, ninguém é totalmente egoísta. Agora, sob os olhares de Deus e sob o olhar da lei, temos que ver a intenção. Se esse egoísta não está fazendo a caridade por uma intenção obscura, subreptícia. Mas aí, cabe a quem está fazendo isso diagnosticar-se. Não é fácil. Sabemos que muitas ações que nós realizamos e rotulamos como caridade é só uma aparência. Estamos muitas vezes fazendo para que os outros vejam. O fulano está dando isto, o Beltrano está trazendo aquilo. Deus leva em consideração a intenção do que tu faz. A gente se engana se quiser se enganar.
Mas não deixa de ter razão, sim, a Michele, porque todos nós temos egoísmo e procuramos, nesta forma de diminuir a sua intensidade em nós, mesmo que sob uma intenção não declarada ou uma intenção muito específica, fazemos caridade. É um exercício. Ninguém sai do egoísmo para o altruísmo no estalar de dedos. É uma construção que vamos fazendo dia a dia, momento a momento. Cada um de nós, sim, pensa em si. E é válido pensar em si. Porque aquele que não pensa em si, ele também não se ama. Agora, o grande problema do egoísta, a mais das vezes, é a sua avareza. Procura reter em si e consigo tudo aquilo que possui e tem dificuldade em abrir mão daquilo que Deus lhe colocou sob sua responsabilidade. Vamos ver, o José Paulo. Aprendemos a nos aceitar como somos, nos amar para atender às necessidades do nosso próximo. Esse é um aprendizado. Mas para isso é necessário que a gente reflita. Identifique em nós as nossas ações que são pautadas, baseadas no egoísmo. Aquelas outras que são pautadas na humildade, no altruísmo, no orgulho. Então isso é um autoconhecimento. Cada um vai tendo que se apropriar desse autoconhecimento. Não é o outro que vai dizer se somos mais ou menos egoísta. Ele até poderá perceber isto. Mas como ele não veste as nossas sandálias, ele não tem como fazer uma avaliação profunda. Mas nós, à luz dos ensinamentos de Jesus, saberemos identificar as nossas condições de egoísmo, de altruísmo, de humildade, de orgulho. Tus Newton nos diz: se um indivíduo está prejudicando a sociedade, devemos alertar nossos próximos do mal daquele indivíduo infrator? Se ele, diz o Evangelho e os benfeitores, se ele está só prejudicando a si mesmo, não nos cabe fazer advertência alguma. Mas quando isso passa da sua esfera pessoal e passa a prejudicar outros, cabe sim àquele com mais lucidez chamar-lhe a atenção e demovê-lo da atitude que está tomando. É assim que devemos nos comportar. Enquanto o mal estiver só atingindo aquela criatura, temos que silenciar porque é a opção dela, é o livre-arbítrio dela. Quando passa, então, a prejudicar outros, aqueles mais lúcidos têm a obrigação, o dever moral de fazer essa caridade, alertá-lo e alertar os demais. Regina Bachmann. Quando a humanidade conseguir destruir o egoísmo e orgulho, que são as chagas da humanidade, poderemos exercitar a verdadeira caridade com amor. Mas nós não podemos esperar que cheguemos lá, né, Regina? Que destruamos o egoísmo de toda a humanidade. Nós temos que fazer isso a partir de nós. Nós pensamos no macro, mas o macro só é macro porque existe o micro. O micro somos nós. E precisamos, cada um de nós, à luz do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, começar a resolver as nossas próprias pendências. Como eu falei, nos conhecendo um pouco mais. Não temos mais nenhum comentário. Creio que eu falei de todos. Muito bem, comentei todos os que estavam aqui que mandaram uma mensagem para nós. A Regina volta dizendo, sim, o exercício diário. Perfeito. E vejamos assim, nesse exercício diário, e que aí nós podemos olhar, então, o nosso lar. Como é, ou como são, melhor colocando, as nossas relações no lar.
Somos altruístas ali no lar? Somos benignos? Somos tolerantes? Somos caridosos? Nós compreendemos o outro? Ou somos aquela criatura fechada em si mesmo dentro de uma armadura que não gosta de ser incomodada, que não gosta de ser tirada da sua zona de conforto, que não gosta de sofrer uma advertência, uma admoestação do seu familiar, que lhe chama a atenção para uma obrigação qualquer? Um auxílio. Porque no lar é onde nós temos os melhores exercícios para diminuir em nós a nossa carga de egoísmo e de orgulho, de vaidade, de prepotência. É ali que nós vamos moldando e nos preparando para os embates maiores que teremos na vida. Podemos até, muitas vezes, com relação aos que trabalham, aos que têm uma atividade, têm um patrão, desejar mal a esse patrão. Mas quando isso acontece conosco, com o nosso amado dentro da nossa casa, como proceder? Somos benevolentes com esse? Desejamos o mal a ele? Como é que fica? A Regina volta aqui a comentar. Na verdade, não é para esta encarnação, mas devemos começar agora, aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. É a semeadura. Queremos uma vida melhor depois? No plano espiritual ou na próxima reencarnação, comecemos a preparar, a planejar a nossa própria existência, nossa próxima existência, seja ela no campo espiritual, seja ela de volta à nossa indumentária física. A Michele nos traz uma colaboração. O lar é o laboratório das nossas relações. Se somos egoístas em casa, iremos reproduzir esse comportamento na sociedade. Perfeito. Ninguém se transforma, mas não podemos esquecer que esse mesmo egoísmo e esse mesmo orgulho nos coloca, faz com que nós vistamos ou nós nos aparentamos aos outros com um verniz social. Em casa somos déspotas, fora somos todos sorrisos. Verniz social. Pensemos nisso. A Jane, não esquecendo que todos somos imperfeitos e cheios de falhas, por isso devemos examinar diariamente para voltarmos ao caminho correto, não deixando a vaidade, o orgulho e o egoísmo crescerem em nós. Esse é um controle. Vejam, nós estamos na encarnação justamente para aprender isto, a controlar as nossas imperfeições. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma definição do verdadeiro espírita. Verdadeiro espírita é aquele que se emprega os seus esforços para domar suas más inclinações e também realiza o seu crescimento moral. Em outras palavras, é nesse sentido que nós temos que nos policiar, nos vigiar. Mas sozinhos, muitas vezes, nós não temos condições, porque a criatura solitária, que vive na solidão, ou insulada, melhor colocando, ela não tem adversários. Ela não encontra quem lhe aponte um dedo, a quem lhe chame atenção para um fator qualquer. Mas na sociedade nós teremos muitos olhos sobre nós, muitas observações, e aqueles mais que nos amam um pouco mais vão dizer, mas fulano, tome cuidado. Essa atitude que tu está tomando, esse pensamento que tu estás tendo, não é muito bom. Reveja o teu ponto. Então, graças a Deus, nós vivemos em coletividade. E isto nos é salutar, como aqui estamos fazendo. Cada um de vós está trazendo uma observação, um ponto de vista que é importante para nós, que muitas vezes um ângulo qualquer nos escapa e nós não percebemos, mas o outro que está nos observando enxerga aquele ângulo
E muitas vezes nós não enxergamos porque não queremos enxergar, já identificamos, mas ainda estamos passivos, não queremos mexer naquilo. É como um trabalho que muitas vezes nós temos que realizar na nossa casa. Sabemos que vai ser difícil e vamos então procrastinando o início daquela reforma. Isso acontece conosco. Quanta coisa fica para trás, não é mesmo? Nós deixamos amanhã, depois da manhã. Então, esse trabalho é para quem tem coragem de enfrentar-se a si mesmo. De volta, a Jane nos diz que, graças a Deus, temos amigos que querem o nosso bem e torcem por nós. Isso não é maravilhoso? Isso é o amor de Deus por nós. E nós, por sermos angariados com essas amizades e essas observações, em gratidão a esse gesto, teremos que também fazer isso a outros. A gratidão é isso, não é agradecer aquele que nos fez a advertência ou que nos apontou um rumo, mas em gratidão a esse, fazer isto mesmo a outro. Porque aí a gratidão se multiplica. Porque se eu agradeço aquele que me ajudou, morreu ali. Mas se eu pego aquela lição, introjeto e faço com outro, multipliquei. É isso que Jesus quer. Que multipliquemos o amor. De várias formas. Nós ainda não aprendemos a amar. Estamos aprendendo. Amamos aqueles que nos amam, mas às vezes temos dificuldade de aceitar o diferente, aquele que não nos ama, aquele que não gosta de nós, aquele que nos calunia, que nos persegue, temos dificuldade. Um outro comentário, Andréia Carmo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas quando não consigo, sofro muito. Veja só, há um sentimento de sofrimento quando não consegue ajudar. Veja, quando nós exercitamos a caridade, nós produzimos um hormônio no cérebro e que invade todo o nosso corpo. Ocitocina, chamado vulgarmente do hormônio da felicidade. Toda vez que ajudamos de coração outra pessoa, nós sentimos um estado de felicidade. Porque é físico. Então vejam, o nosso próprio organismo físico nos responde, nos incentivando a voltar àquela felicidade. É a lei de Deus, na sua perfeição. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. O José Paulo Semes. A autoanálise de si mesmo caminha junto com a luta de suas imperfeições. Não é fácil conviver com as nossas imperfeições. Às vezes ficamos corados com uma imperfeição que brota de um momento para outro, num acalorado debate, numa resposta impensada às vezes, porque sai numa resposta impensada, o que está sendo retratado ali? A nossa intimidade. O lobo que habita em nós, para não dizer uma fera mais terrível. Então é necessário que nós busquemos esse autoconhecimento. Aquele que não se autoconhece, ele terá mais dificuldades em buscar desenvolver em si as virtudes. E invariavelmente pela lei de Deus, pela essa lei de solidariedade, de sociedade, os outros nos apontarão os nossos defeitos. E digo de cadeira, não gostamos que os outros apontem os nossos defeitos, porque ainda somos um poço de orgulho. Simples assim. Regina volta aqui. O filósofo grego Epíteto nos fala: trabalho diário de si mesmo, ou seja, fazendo reflexões diárias das nossas falhas
e nos melhorarmos cada vez mais. A Oyara Silva. Em certas situações é difícil, pois tentamos ajudar, mas não somos entendidos. Pelo contrário, somos maltratados. Somos maltratados, por mais que tentemos fazer o que o nosso Evangelho nos ensina. Aqui, Yara, nós temos que nos apropriar do ensinamento do Cristo, para que a gente não venha se frustrar com esse tipo de coisa. Jesus sempre perguntava para as pessoas a quem ele queria ajudar ou iria ajudar. Ele perguntava: o que eu posso fazer por ti? Ou, em outra forma, o que tu queres que eu te faça? Aí nós vamos atender essa pessoa. Muitas vezes não é aquilo que nós estamos dando que ela quer. Ela quer outra coisa, mas nós achamos, nós pensamos que é aquilo, porque achamos que é o que ela necessita, mas nós não consultamos ela. Então a gente muitas vezes se equivoca, né? Em querer oferecer ao outro aquilo que ele não está querendo naquele momento. Ele quer uma outra situação. Então, sempre perguntar: o que tu queres que eu faça? O que tu achas que eu possa fazer por ti? E vamos ver se é possível. Aqui já foi. A Santo Agostinho, a Michele chama a atenção, que diz que fazia o mesmo. Exatamente. Todo dia, Santo Agostinho, para alcançar a sua condição de elevação espiritual, fazia uma análise das suas atitudes. O que ele fez de bem, o que ele fez de errado, o que ele acha que alguém ficou a desejar no seu trato com essa pessoa, se ele não fez algo que tenha ofendido este ou aquele, e traçava planos para o dia seguinte não fazer novamente. Porque conhecemos muitas pessoas que ofendem, pedem perdão, continuam ofendendo, pedindo perdão, mas não mudam. Ou não conhecemos pessoas assim? São pessoas que não reflexionam. Então, toda vez que nós pedimos perdão, é preciso que também nós façamos o reconhecimento de nós mesmos e tracemos um plano para mudar as nossas atitudes, para não vir a cometer o mesmo equívoco. Assim a gente cresce mais rápido. A Regina diz que gosta muito do Santo Agostinho. Todos nós gostamos porque os seus ensinamentos são válidos. E a Diná Costa Souza nos traz a lembrança que hoje é o aniversário do apóstolo do bem, Eurípides Barçanufo. Quem não conhece Eurípides Barçanufo, eu recomendo, procurem conhecer. Porque ali está uma lição viva de alguém que conviveu conosco agora no século passado, no início do século passado, no século XX. E vamos ver o que ele fazia, o seu potencial. Porque esses exemplos são fundamentais para nós. Porque se alguém pôde fazer, é sinal de que nós também temos potencial para fazer. Talvez não na plenitude deles, porque estão muito mais avançados na caminhada, mas eles nos servem como inspiração. O perdão nos liberta, o amor nos ilumina e a fé nos conduz. Esta é a observação da Diná Souza. O perdão nos liberta, o amor nos ilumina e a fé nos conduz. Olha que síntese. Isso é caridade. Caridade para contigo mesmo. Caridade para com o próximo. Estou gostando muito do nosso encontro de hoje. Parabéns a todos. Como estamos nos aproximando do finalzinho, eu separei aqui um pequeno comentário da Joana de Ângeles, que se encontra no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo Luz da Caridade.
Diz ela, crer é uma experiência emocional, mas saber é uma conquista da inteligência que experiencia a realidade e se deixa arrebatar, nunca mais alterando a consciência em torno do que conhece. Pode-se mudar de crença, mas quem passa a saber, enquanto vive em clima de normalidade, nunca mais ignora. Está ciente e vive consciente. A caridade, diz ela, resulta da lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus, que se prolongará por toda a igreja cristã primitiva, mas que se corromperá na forma degradante da esmola que humilha e espezinha àquele que necessita, assinalando-o com a miséria, roubando-lhe a identidade que o dignifica. Fazer caridade exige humildade. Fazer caridade exige uma dose de altruísmo, nos colocar no lugar do outro, para que não ofendamos o outro. Faça ao teu próximo o que gostaria de receber dele. Coloquemo-nos no lugar do mendigo que pede uma esmola. Vamos nos analisar como estamos entregando essa esmola a ele. Gostaríamos, se fôssemos o mendigo, receber essa esmola desta forma? Se a resposta for não, mude a tua maneira de ajudar o próximo. É a melhor atitude a tomar. Chegamos às 20 horas, quero agradecer aqui a participação de todos. Temos agora a segunda parte, que é a irradiação dedicada aos nossos irmãos suicidas. Vamos à nossa irradiação a esses nossos irmãos tão necessitados, que talvez alguns deles tenham tomado essa decisão porque nós não lhes atendemos às necessidades a tempo. Fazendo prece agora a eles, nós temos a possibilidade de demonstrar o nosso amor por eles e reparar os nossos erros. Quero te dizer, mestre, que os nossos corações estão machucados, feridos. Tocando nesse ponto crucial em nós, da falta do amor ao próximo, da falta da compreensão, porque nos deixamos conduzir pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Fechamos muitas vezes os nossos olhos e cruzamos os nossos braços quando alguém nos pediu socorro. Talvez essa criatura tenha tido em nós o seu último estágio de súplica. Dali para frente, ele tomou a decisão de aniquilar a sua vida. Na vã tentativa de cessar as suas dores, o seu sofrimento, as suas aflições. Porque ele não conhece a vida espiritual. Ele não conhece a imortalidade do espírito, como nós outros conhecemos. E, portanto, agora, mestre, eu venho te suplicar por essas criaturas. Elas estão em tremenda aflição. Suas dores são inenarráveis. Eles gritam em busca de socorro. E aqui, as nossas vibrações são para acalmá-los, para que eles sintam que em algum momento, em algum lugar, alguém está endereçando a ele uma oração. Uma oração para envolvê-lo em paz, serenidade, esperança. Para que as suas dores diminuam. Uma prece para que o seu sofrimento
fique restrito e possa então administrá-lo. É nesse momento dessa serenidade temporária que esses benfeitores irão agir com mais profundidade neste irmão que está sofrendo. Sofre por o seu próprio ato e sofre também por aquilo que ele poderia ter feito e não fez. Sofre porque deixou seus familiares, alguns relegados ao abandono, porque era o único esteio daquele lar. E não suportando, abandonou tudo e todos. Talvez nesta hora, esta criatura possa cessar um pouco as suas lágrimas e escutar a voz do Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis afatigados, cansados, doloridos, sofridos, e eu vos aliviarei. Queremos também pedir pelos que, sendo suicidas, contumazes, repetitivamente, hoje estão encarnados. Passam naturalmente por dolorosas provações. E aqui estamos orando para que eles tenham sucesso. Sucesso sobre si mesmo. Para que eles administrem com maestria as provas que Deus lhes coloca sobre os ombros. E saia desta vida, não mais pelo suicídio, mas pela desencarnação natural. Sentirá esse nosso irmão uma alegria que talvez nos escape a percepção. Outros, mestre amigo, estão nesta hora na ideação suicida. Fazem planejamentos, tentativas. Alguns estão tentando exatamente nesse instante. Vem te pedir socorro a eles. Que estas potencialidades benfeitoras que estão sob o teu comando possam se acercar dessas criaturas pelo meio que for, por através de um outro irmão encarnado ou por um circuito qualquer da natureza. Venha adiar o tentame. A vida é um permanente impermanência. O que hoje pode nos parecer sobrenatural, que nos sobrecarrega demasiadamente, amanhã se nos afigurará passível de ser bem administrado. Oramos também pelos familiares dos suicidas, porque também esses experimentam sofrimento, encontram-se aflitos, as dores em seus corações são dilacerantes. Venhas consolar essas criaturas. E ao envolvermos também os familiares, estaremos aliviando um pouco a dor de nosso irmão suicida. Na certeza, mestre, de que eles foram atendidos e que as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos alcançaram a cada um deles. Dizemos a Ti, mais uma vez, assim seja feito. Vamos agora à nossa prece final. Nessa prece final, aqui na nossa sede, iremos ministrar o passe coletivo. E em casa receberemos as bênçãos espirituais, inclusive com a magnetização da água que possa estar exposta. Vamos então à prece de encerramento. Pai, de infinita misericórdia, queremos te agradecer esse inovidável momento de nossa vida.
onde aqui tivemos tecendo comentários sobre o Evangelho do Cristo, buscando nos desvelar, aprofundar o nosso conhecimento sobre nós mesmos, as nossas atitudes, aprender a nos controlar um pouco mais. E vem de pedir ao nobre Mestre que disponibilize esses benfeitores para nos atender agora, envolvendo-nos em dúlcidas vibrações. Vibrações essas que promanam do alto e banham-nos por inteiro. Essas vibrações vão se aprofundando em nós para alcançar o espírito imortal. Peço também a Ti, Mestre, que atenda às nossas rogativas de auxílio a todos os nossos irmãos a quem estamos endereçando os nossos pensamentos. Eles também receberão tanto quanto estamos recebendo agora. Que a nossa água, que aqui está exposta, seja impregnada destas energias benfazejas. São gotículas de amor que estão sendo impregnadas nestas águas, para que quando absorvê-las, sintamo-nos melhorados, mas sobretudo amparados pela divina mão. Agradecidos, finalizamos o nosso encontro. Assim seja. Quero deixar aqui o convite para todos estarem, aqueles que desejarem, naturalmente presentes amanhã em mais um momento diário de oração, às 9 horas em ponto. Fiquemos na graça de Deus, tenhamos uma excelente e abençoada noite. Boa noite.